barões de café e cana-de-açúcar, no período de 1667, tá? Essa casa aqui, ó, a casa do amigo. Ela tem esse desenho nas paredes, são símbolo da maçonaria, do maçônico, tá? E o barco dele tá ali dentro, gente. É do Amir Klink? É, lá o barco que fez sua primeira viagem, ó, levou 100 dias, 100 noites remando esse barco, saiu daqui de Paraty e foi até a África do Sul, tá bom? E essas pedras todas, gente, elas vieram da Europa para o Brasil no furão do navio como lá. Eles traziam mercadorias, escravo da Índia, canela, sal, carne seca, escravos e outras mercadorias a mais. Então eles colocavam essas pedras no furão do navio, deixando a pedra e levando o ouro. Por isso a cidade foi toda feita de pedras, casas de rua, tá? E ali nós temos ali, gente, ó, aquela casa azul, lá no finalzinho da rua, a casa da atriz Nanda Costa, a morena, que fez a novela Salve Jorge. Sei. Ela nasceu ali. Ali mora a mãe dela, os avós. Não Ainda faz mora? Parte, moram ali. Não faz parte da história, mas o pessoal pergunta, né, onde que mora essa atriz. Ela nasceu naquela última porta ali, tá vendo? Do lado direito aqui, ó. Estamos na Rua da Capela. Nós vamos ver a Capela Nossa Senhora das Dores. Era uma igreja só para as mulheres. Eles separavam naquela época homens e mulheres de mestiços e escravos. E essa igreja era a igreja das mulheres brancas, tá? A gente vai passar na frente dela ali, se vocês quiserem descer para tirar uma foto, tá bom? Fica à vontade. E aqui nós temos a Praia do Pontal, gente, ó, uma das praias da cidade, o Rio Querequiaçu, tá? O rio que deságua no mar. E ali naquela mata verde é o Morro do Forte, onde foi feita a primeira cidade de Paraty, chamada Vila Velha e Vila de São Roque. Depois surgiu a Vila de Paraty, que é essa que a gente está conhecendo agora, tá? E ainda tem as casas lá? Não, porque Não? elas eram feitas de pau a pique, né? Devido ao tempo que desmanchou. Madeira e barro. E ali, gente, a saída pelo mar só tem aquela lá, tá vendo? É tudo fechado pelos continentes, onde tá naqueles barquinhos lá, tá vendo? Sim. Por isso eles escolheram a cidade para fazer o escoamento do ouro, ficando fácil de capturar os piratas, tá bom? E essa ilha maior redonda aqui, ó, chamada Ilha da Bexiga. Eles tinham uma doença chamada bexigueira. Eles separavam ali as pessoas da população jogando naquela ilha com medo de contaminar a cidade. Pessoas ficariam no período de 40 dias de quarentena. Caso eles curassem, voltavam. Se não, continuavam lá até morrer. E essa doença hoje ela é chamada varíola, tá? A Igreja das Mulheres, ó, ela só tem uma torre para não pagar os impostos. Então se eles botassem 2 torres, elas teriam que pagar os impostos. Fazia a construção da igreja e mandaria o imposto para Roma. Como eles não queriam pagar, eles sempre deixavam faltando alguma parte que era visível. A obra nunca estava terminada e ela então era chamada obra de igreja, uma obra que nunca termina, tá bom? Não funciona mais não, né? Hoje ela é só aberta para casamento, eles fazem muito casamento ainda nela. tem casamento aí? Isso, tem casamento. Vocês querem descer, tirar Não, foto? não. Então aqui, aquela fenda abaixo da janela da torre ali, gente, é chamada frecheira. Eles atiravam contra os piratas e essa igreja se tornaria um forte, tá? Defendendo contra a pirataria, esse buraquinho aqui, ó. Ó, amor, esse buraquinho. Eles botavam ali, ó. E aqui nós vamos ver, pessoal, a igrejinha menor é o cemitério de Gavetas da Irmandade. Por que cemitério de Gavetas? Porque o terreno todo ele era manguezal. Ele não fazia cova no chão. Fazia na parede dessas igrejas para que a maré pudesse subir e lavar toda a rua do centro histórico. Não tinha tubulações de esgoto, então a maré subia fazendo o serviço de limpeza, tá? Essa igreja é pequenininha aqui, tá vendo? Então dentro dela são o cemitério ali, né? Os corpos que ficam na parede, tá? Na hoje, parede? É isso, hoje não existe mais, tá bom, gente? Mas antigamente a gente colocava ali os corpos nas paredes. Opa. Obrigado. Dizem que tem uma rua aqui que quando a maré aumenta, A gente ela... vai ver essas Vai ruas ver? todas aqui do centro histórico, tá, gente? A maré sobe, tá? E aqui nós temos aqui ó, os telhadinhos comuns, ó, as casinhas mais pobres da época, telhados sem eira nem beira, tá vendo? Ó? Que é um beiral só de telhado. E mais à frente a gente vai ver as casas com eira e beira. Assim eles sabiam quem era rico E quem era pobre. pelo beiral do telhado. Por isso surgiu a expressão sem eira nem beira, tá? A eira e beira são esses dois, ó, o branco e o vermelho, tá vendo? Tô vendo. A eira e a beira, eles colocavam no quintal da casa, na área. Quem tinha uma área maior, significava que ele tinha mais posse de terra e eles eram mais ricos, tá bom? Todo o telhado da cidade, as telhas não se encaixam normalmente, ó. Essas telhas todas, elas eram modeladas nas coxas das mulheres escravas, na perna. Mulheres com as coxas grossas, outras mais finas. Ficando diferenciados, eram chamados feito nas coxas. E deu o dito popular. Tudo que é mal feito, ele é feito, nas tá bom? coxas. Mal feito. Pousada do Ouro, gente, pousada oficial da FLIP, da Festa Literária, a Feira Internacional do Livro. Essa pousada é onde ficam os autores e escritores de livros aqui, tá? Pousada do Ouro. Essa é a melhor, então. Aqui não tem a
melhor, né? São todos iguais, então, mas que ela é mais divulgada porque dessa festa, né? Inclusive tem a pousada do Ferrari também. E aí nós temos aqui, ó, viradinha sem eira nem beira, lá não tem beiral, tá vendo? Esse daqui, em cima do muro, ó. É. Nós sabiam as casas ricas e as casas pobres, tá? E a livraria café, gente. A gente vai até o final dela ali, ó. A casa do príncipe, D. João Orleans de Bragança. Família imperial de D. João VI. São netos da princesa Isabel, bisnetos de D. Pedro II. Eles moram até hoje aí nessa casa, tá? A gente vai dar uma paradinha aqui na lateral, se vocês quiserem descer pra tirar uma foto, dar uma olhadinha na casa, a gente pode ficar à vontade aí, tá bom? Aí lá tem um brasão da família real e a história do prédio. Quem mora na casa hoje, o herdeiro, ele é fotógrafo e palestrante, tá? Nossa, gostei do passeio, hein? É, bem. Aqui vocês vão ver, gente, as ruas são cheias de lama de dois, a maré sobe lavando toda a rua de Santostório, e o mangue ainda tá vivo por baixo dessas pedras, você vai ver os caranguejinhos ali na rua. Olha. Ó, gente, a casa dessa aqui, ó, se vocês quiserem ali tirar uma foto, dar uma olhadinha, ela fica de frente pro mar, aqui um sobradinho que tem aqui, tá? Tá. Poxa, ele já entrou. Entrou. São o quê? Filhotinhos, né? É aqui o manguezal é lá, né? Aonde? Ali do outro lado. Ali dá pra ver melhor? Não, ali é o manguezal, né? Ah, tá. Olha, ali correu um. Correu. Eu vi. Correu. Eu vi um grandinho. Ó, tá ali, ó. Do lado aqui, ó, vem aqui na frente ali, ó, lá, do outro lado ali, tudo correndo aqui, ó, lá de cada rua, ó. Aí, na sua frente, ó. Aí. Ali, ó. Aqui, É, tá vendo aí um monte, Olha ó. um monte. Caramba, nós estávamos atrás de um, agora apareceu um monte. Chegar perto, Olha ele ali, ó. entra. Olha ali, ó. Esses são tudo filhote, né? É. É porque aqui o que acontece, como eles botaram a pedra tudo em cima do manguezal, eles não crescem, né? Olha. Aí já ficaram desse jeito mesmo. Ó, onde tem um grandão aqui no, ó. Aqui, ó. Tá Tô vendo. Esse aí deve tá. Obrigada. Tá Ó, bom. de outro ali entrando. Vamos. Aqui é a Marinha do Brasil, a Capitania de Portos. Nós não fazemos fiscalização dos barcos de passeio, tá? Mais à frente nós vamos ver os dois casarões mais bonitos do Centro Histórico, né? Que é conhecido como Olha que lindo. Casa do Abacaxi, ela é bem famosa, tá bom? Essa casa aqui, ó. Ela é conhecida como Casa do Abacaxi. É linda Essa ela. casa ela tem esse desenho nas paredes, são símbolo da maçonaria. O abacaxi ele é símbolo da nobreza, boa-vinda e prosperidade. Simbologia do abacaxi, coroa real com amarela do ouro e escama do peixe. Era utilizado também o abacaxi porque era uma fruta típica do Brasil e já nascia coroada. Assim como o príncipe e rainha, o abacaxi já tinha sua própria coroa, tá? As cornetas ali serviam para tirar as águas das sacadas, como se fosse uma calha no dia atual. E aquela ferrujazinha ali na pedra era o tapete de ferro que eles tinham também, chamado pé rapado. Pessoas que eram pobres teriam que limpar os pés. Pessoas mais ricas já não precisavam, né? Essa casa hoje é do francês, e essa igreja aqui do outro lado, gente, ó, da família do Roberto Marinho, onde foi gravado Sim Amor, Escravizaura, Gabriela, Regra do Jogo e outras novelas da época, tá? O nível da água, gente, é essa marca amarela na parede, ó. Eita. A água não entra nas casas porque o piso é mais alto a parte de dentro. Às vezes jogavam toda a sujeira pela janela, inclusive as fezes. Caíam nas pessoas, ficavam nervosos e diziam que estavam enfesados. E Eita. deu o dito popular, enfesados, estavam cheios de fezes, tá? Como eles jogavam sempre a sujeira pela janela, fizeram também um decreto. Toda vez que fosse jogar essa sujeira, eles teriam que gritar antes. E eles gritavam então, lá vai a merda, né? Lá vai a Eles merda. já ficavam enfesados. Caramba, essa cidade ela é toda histórica, né? É, aqui os ditos populares, gente, eles foram ficando porque a cidade era um porto, tudo que ele ia falando ia ficando na cidade, tá? Eu ficando. Até os ditos populares. E aqui nós estamos na Rua da Lapa. Vamos ver como as casas eram feitas: pedra, barro e gordura de baleia.
aonde dava a liga na massa, construída no estilo barroco. Raca. As casas todas eram feitas dessa forma: pedra, barro e gordura de baleia, tá? Para dar a liga na massa. Tá feito dessa maneira aqui, ó. E outra questão, gente, quando a maré não subia, eles tinham uns escravos chamados tigres, que levavam o pinico do seu senhor até o mar. O corpo dele era todo manchado devido às fezes, tá? Então eles eram chamados tigres. Os escravos aí, tá bom? Nós vamos ver aqui à frente a porta maior vermelha, o passo da paixão. Esses deles são pequenos altares, satisfações de Cristo, tá? São 7 portais espalhados dentro do território, onde passa a proteção da via sacra, essa porta maior vermelha aqui, tá vendo? Dentro dela são pequenos altares, satisfações de Cristo. E as casas todas iguais, gente, ó, diferenciadas as cores de porta e janela para a entrega de mercadoria. Não tinha números, eram pela cor da casa. Por isso, a cidade era toda colorida, diferenciadas as cores de porta e janela. Cada cor dessa é como se fosse o número da própria casa, tá? E aqui o teatro de bonecos, as casas também com mais portas e não tem janelas eram comércios, onde faziam a troca de mercadoria e a venda de escravos, mercado negreiro. A porta azul vendia escravos e a porta amarela vendia o açúcar e o café. A porta amarela aqui, ó, hoje é o SESC e a porta azul é uma residência, tá? E aqui nós estamos no porto, gente, ó. Aqui a gente faz passeio de barca, de funa, fica tudo localizado aqui, tá? A gente fez ontem. Isso, e aqui nós temos a igreja Santa Rita de Cássia, construída em 1722. Dentro dela funciona o Museu de Arte Sacra e ela é o cartão postal da cidade. Essa aqui então é a igreja dos mestiços, mistura de raça, tá? Ela tem essa rampinha aqui na frente da igreja, ó. Ela foi feita antes do calçamento, em 1722, em cima de uma praia. O calçamento veio depois, em 1800, então ficou mais alto do que a porta da igreja. Na porta da igreja ela tem um desenho com o formato de um olho, que é o olho da maçonaria, o olho que tudo vê. Dentro desse olho o formato de uma flor, que é a flor de lótus e a romã. E as 3 janelas centrais com a igualdade, a fraternidade e a irmandade, tá bom? Então aqui nós temos também, ó, aquela casa branca lá, é a... lá é a prisão dos escravos, tá? Ali os escravos chegavam de viagem, ficavam presos ali e depois eram levados às fazendas. Então nós temos o mercado negreiro, o mercado de açúcar e café, a prisão, o cemitério, a igreja. E essa ruazinha estreita aqui é chamada Rua do Fogo. Era a rua mais estreita, eles acendiam fogueira e se bebedavam. Surgindo as mulheres e os cabarés nessa rua, chamou Rua do Pecado. Pecavam ali e se confessavam aqui na igreja. Então toda vez que pecava e confessava, eles teriam que pagar uma taxa ao padre e o padre dizia que o pecado morava ao lado, tá bom? E aqui nós chegamos ao final do passeio, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, tá? Eu gostei peguei vocês muito. ali naquela rua. Sim, aqui, tá? sim. Fechou.